Estamos começando mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião Ceará. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou o editor multimídia do jornal e o host aqui também da nossa conversa. Hoje aqui ao meu lado, Felipe Barreto, que é o nosso repórter de política. Seja muito bem-vindo, substituindo o Delano, né, que não quis vir. Mentira. Substituindo o nome de peso, né? Nome de peso, faça jus, viu? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a quem está nos assistindo também, né? É um prazer estar aqui participando de mais um podcast. E aqui ao nosso lado, né, Felipe, temos o prazer de receber a deputada estadual Larissa Gaspar, que é um nome importantíssimo, com a atuação firme na Assembleia. Então é um prazer para a gente ter você aqui no nosso estúdio, né, na nossa casa, que a gente tem uma conversa proveitosa também. Eu que agradeço, Rodrigo, Felipe e todos que fazem o Grupo Opinião pelo convite, né? A gente está aqui à disposição para ter um bom diálogo. Perfeito. Só fazendo uma breve apresentação da deputada, né, Larissa Gaspar. É advogada, servidora pública municipal, militante feminista e já foi coordenadora da Casa Abrigo Margarida Alves, que acolhe mulheres em situação de violência, e também foi coordenadora de política para as mulheres de Fortaleza. Larissa integrou o Conselho da Mulher de Fortaleza e o Conselho do Instituto Maria da Penha. Em 2016 foi eleita vereadora de Fortaleza, sendo reeleita para o segundo mandato como a vereadora mais votada do PT. Em 2022 foi eleita deputada estadual com 37.887 votos, também uma votação expressiva, né? Larissa é casada, mãe, capoeirista, surfista, engajada na luta em defesa dos direitos das mulheres, pessoas LGBTQIA+, negros e negras e pessoas em situação de rua, por exemplo. Também tem como bandeiras de luta o combate à desigualdade social, a defesa da saúde, da educação e da cultura. Então, de fato, uma atuação firme, né, e presente na Assembleia Legislativa, mas também em todos os espaços de atuação. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Larissa? Você esteve presente no lançamento da candidatura do Elmano em 2022, um evento grande no Centro de Eventos, que teve a participação do presidente Lula, do ministro Camilo Santana, que então era candidato ao Senado Federal, então mobilizou toda a militância do PT, dos partidos aliados, e você ali parecia visivelmente emocionado, mas era o suor, né? Era o calor também. Mas queria que você, pegando esse momento, que você falasse também um pouquinho da sua atuação parlamentar. Você foi um dos nomes cotados, né, para ser a candidata do PT naquela oportunidade, acabou sendo o Elmano. Depois você foi eleita deputada estadual. Queria que você fizesse um balanço também desse mandato, que é um mandato na Assembleia Legislativa, e uma projeção para 2025. Tá ótimo. Aquele momento foi, de fato, muito emocionante. Ter ali a presença do Lula, do Camilo, lançamento, né, da candidatura do nosso governador Elmano, uma pessoa com quem eu já convivia de algum tempo, pela militância no Partido dos Trabalhadores, pela militância em defesa dos direitos humanos, né, porque Elmano era, antes de ser parlamentar, um advogado popular, então a gente sempre teve essa conexão de pautas, né? Eu também sou advogada de formação e realmente foi um dia assim bem memorável. Eu estava ali com o boneco do Lula e tive a alegria de ter a nossa primeira-dama Janja pegando lá o boneco para fazer uma dancinha, então eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente estabeleceu ali aquela conexão e mais feliz ainda porque fomos vitoriosos num processo tão difícil. Mas também muito gratificante a gente ter o nosso nome lembrado, né, como uma possibilidade para disputar o governo do estado do Ceará, marcando aí um campo de atuação dentro do PT, né, de renovação, de construção de novos quadros, de valorização da participação e do protagonismo das mulheres. E o nome escolhido foi o do nosso governador Elmano, e fizemos a campanha com muita dedicação, né, com muito empenho. Fomos vitoriosos, né? E aí enfrentamos também esse desafio da candidatura a deputada estadual. Eu vinha de um segundo mandato de vereadora, como você mencionou, tinha sido reeleita com o dobro de votos, porque a minha primeira eleição foi muito curiosa, né? Em 2016, não sei se vocês sabem, mas eu fui eleita por um voto. Né? Se tivesse empatado, teria entrado um homem, porque ele era mais velho, e é esse o critério de desempate. Então, foi por um voto que a gente conseguiu conquistar o primeiro mandato de vereadora. E fizemos um mandato muito participativo, muito aberto às comunidades. Eu consegui ocupar a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Os movimentos sociais foram muito bacanas com a indicação, não do nosso nome, mas de um perfil. E o perfil que se encaixava
naquilo que era solicitado pelos movimentos, era o que correspondia ao meu nome. Então, a gente ocupou esse espaço, abrimos a porta da Câmara para os movimentos sociais, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Lançamos 2 frentes que também foram importantes, que foi a Frente em Defesa das Pessoas em Situação de Rua e a Frente em Defesa da População LGBT, além de compor outras frentes, como a Frente também em Defesa dos Direitos das Pessoas com TEA, né, transtorno do espectro autista. E a gente fez esse trabalho, assim, multipautas, né, aberto a todos os segmentos, as mulheres, a juventude, a população negra, a luta por moradia digna, a luta em defesa da saúde. A gente teve uma atuação, assim, muito forte, junto também à questão da saúde mental, porque nós fiscalizamos todos os CAPs de Fortaleza, todas as unidades terapêuticas, né, as residências, os acolhimentos, e constatamos, de fato, assim, uma precariedade muito grande. Caminhamos tudo isso ao Ministério Público, existia um TAC, inclusive, para que a Prefeitura pudesse O termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta, para que a Prefeitura pudesse fazer as melhorias, né, necessárias para garantir um atendimento realmente de qualidade, um atendimento digno a um grupo que, né, já sofre tanta vulnerabilidade. Então, assim, foi um mandato que realmente atuou em muitas frentes. Acho que talvez a sociedade esperasse que a gente tivesse uma atuação muito voltada só para a pauta das mulheres, porque eu vinha também desse lugar, do movimento de mulheres, de ter coordenado a Casa Abrigo, que acolhe as mulheres ameaçadas de morte, de ter sido gestora de políticas para as mulheres em Fortaleza, mas foi, né, de fato, uma atuação que se estendeu por muitas pautas e acho que isso trouxe reconhecimento do povo de Fortaleza, tanto que a gente foi reeleita com o dobro de votos, né? A primeira eleição foram 4.445 votos e a segunda foram 8.555 votos, né? O dobro, e a mais votada do PT. E a gente continuou esse trabalho no segundo mandato, também presidindo a Comissão de Direitos Humanos, né? Deixando as portas da Câmara Municipal abertas a essas demandas da população, fosse na área da saúde, da educação, da moradia, né? De uma pauta identitária, sempre acolhendo, participando, acompanhando muito também os casos de mulheres que foram vítimas do feminicídio, suas famílias, né? Infelizmente, isso é algo cotidiano aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, de uma forma geral, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação, assim, de garantir o acompanhamento para que haja justiça, porque a gente sabe que no percurso do processo penal, as alegativas, elas são as mais absurdas possíveis, né? O cara sempre viveu bem, tranquilo, trabalhando, e aí, de repente, depois que ele assassina a mulher, a primeira coisa que ele alega é que é louco, né? Surto, insanidade mental, um surto, e a gente precisa desconstruir, né, essa cultura e mostrar que não é fruto de loucura ou de insanidade mental, é fruto do machismo, da misoginia, de não aceitar o fim de um relacionamento, por exemplo, né? Então, assim, uma rede também importante que a gente vem construindo de apoio aos familiares e amigos das vítimas de feminicídio, até com um caso recente agora que aconteceu aqui em Fortaleza também, na comunidade do Taço, onde uma jovem bombeira foi assassinada, né, pelo ex-companheiro. Então, esse trabalho também nos credenciou a disputar uma candidatura para deputada estadual, e era interessante que eu já, como vereadora, e muitas pessoas dos municípios do interior nos procuravam para que a gente fosse fazer palestras, participar de audiências, seminários, debates, né, nas suas cidades. E a gente começou a perceber que era importante, então, ampliar essa atuação. E lançamos a nossa candidatura e tivemos êxito. Eu fui a mais votada deputada mulher em Fortaleza, né, com uma votação aqui de 29.255 votos e os 8.000 e mais alguma coisa no interior. Exatamente, bem pulverizado, só não fui votada em 6 municípios e, infelizmente, não tive a oportunidade de percorrer todos, né, mas acho que demonstra, assim, o quanto irradia, né, a nossa atuação a partir do parlamento para os municípios do interior do estado e acaba sendo um espelho. Então, sou muito grata pelo reconhecimento do povo cearense e espero continuar fazendo jus, né, a esse reconhecimento, ao voto de confiança da população. Deputada, a minha pergunta seria exatamente sobre isso, né? A participação, a sua atuação na Assembleia, assim, a senhora está no seu primeiro mandato na Assembleia, né? Foi em 2022. Tinha tido 2 mandatos de experiência no Legislativo, né, na Câmara Municipal de Fortaleza, e apesar de serem 2 casas ali semelhantes no número de parlamentares, as discussões também são acirradas, né? Mas a principal diferença, obviamente, é que a Assembleia abrange todo o Estado, né? Então tem a participação também do interior,
vão lideranças do interior para os gabinetes, e a senhora citou que não foi votado apenas em 6 municípios, né? Isso. E eu queria saber, assim, a diferença dessas duas experiências, né? A experiência na Câmara, que é ali focada em Fortaleza, e também na Assembleia, em que você tem que receber as demandas, tem que receber não, você pode receber as demandas, e a senhora recebe as demandas, tem que receber, né? é nosso dever, Não, né? eu digo porque tem deputados que não recebem, né? Assim, que podem não receber, enfim. Mas tem que receber. Mas a senhora recebe as demandas, eu vejo que a senhora é muito atuante na região do litoral, né? Ali no litoral norte, Paracuru, Paraipaba, aqui no litoral leste, em Cascavel também. Então, como é assim, a principal diferença entre essas duas experiências nos poderes legislativos? É justamente o desafio de você dar conta de atender todas essas demandas que chegam, né? São 184 municípios no estado do Ceará. E, graças a Deus, a gente é muito procurada, assim, de forma espontânea. Quando eu fui eleita deputada estadual, por exemplo, eu não tinha o apoio de nenhum vereador, de nenhum prefeito. E agora a gente conseguiu contribuir para a eleição de 20 vereadores, né, no estado do Ceará e aqui em Fortaleza. Então, eu acho que isso mostra que é um trabalho que está seguindo por um caminho correto, né? Um caminho de construção, um caminho de escuta. E acontece muito isso na política que você falou, né? As pessoas que são eleitas para representar o povo, para falar em nome do povo, para fazer as articulações necessárias em nome do povo, a gente é delegado, né, a essa função, às vezes não quer cumprir com a sua obrigação. Por isso que eu digo que tem que ouvir, tem que receber, tem que escutar. Não que necessariamente a gente vá conseguir resolver, porque a gente não executa, mas a gente articula, a gente cobra, né, do governo estadual, dos municípios. Então, essa abertura de portas para ouvir as demandas e buscar os encaminhamentos que possam realmente solucionar aquela causa, ela é fundamental e é isso que a gente tem feito, né? A gente recebe vereadores assim das mais diversas filiações partidárias, né? Pessoas que são filiadas a agrupamentos políticos diversos, né? Não só do PT, que é o meu partido, e quando a gente percebe que são pessoas que têm uma boa vontade, né, que tem um trabalho em defesa da sua comunidade, do seu território, ou de uma causa específica, a gente abraça, né, e busca fazer o possível para atender aquelas questões que são trazidas, né? Eu gosto muito também de ir aos municípios, as pessoas até brincam, chama a Larissa que ela vai, é bem facinho, assim, porque realmente a gente busca estar presente sempre que tem a oportunidade. Claro que às vezes é difícil, porque tem uma demanda também dentro da Assembleia, né? A gente tem sessões 3 vezes por semana, que começam ali pela manhã, se estendem até metade da tarde. Então, às vezes, fica difícil conciliar. Então, eu diria que a principal diferença do mandato de vereadora para o mandato de deputada está justamente nessa questão da otimização do seu tempo para atender demandas que agora elas se estendem por mais de um município, né? Sim. Então, e eu continuo com a atuação também muito firme em Fortaleza, porque eu sou daqui, né? A minha principal construção política, o capital eleitoral, a maioria, né, é realmente aqui, quase 4 vezes mais a votação que eu tenho aqui do que o que eu tenho no interior. Então, eu continuo muito presente na vida das comunidades, né? Vendo demandas do dia a dia do povo, problemas de iluminação pública, de falta de uma área de lazer, de falta de profissional no posto de saúde, de CRAS que não tem assistente social para atender a demanda das pessoas. Então, a gente continua com essa demanda, né, própria assim, de uma atuação legislativa mais da capital, mas também abrangendo aí as demandas que chegam do interior do estado. E a senhora é, de fato, muito atuante. Nos últimos dias, por exemplo, estava no Rock and Roll discutindo escala 6 por 1, né? Junto com a população, que foi, creio que tenha sido uma demanda também, né? Para um debate mais firme sobre isso. Queria saber, pegando isso como exemplo, qual a importância do parlamentar, e aí principalmente de uma parlamentar do PT, de voltar a essas bases, né? De voltar a esses diálogos com os trabalhadores, né? Com as pessoas em situação de vulnerabilidade, para entender que a política é isso, né? A política influencia no preço do pão, a política influencia no calçamento da rua, que às vezes não existe, no saneamento básico, no posto de saúde que não tem médico. Às vezes, o debate fica tão amplo que a política parece que fica um pouco distante da vida da população, né? Aí, como é essa relação, como é que a senhora encara isso no dia a dia, principalmente sendo uma deputada do PT, do Partido dos Trabalhadores? Não, eu chamo isso de trabalho de base, tá? Então, assim, para mim o trabalho de base ele é fundamental.
Inclusive, muito do que a gente produz enquanto iniciativa legislativa vem desse processo de escuta. Nosso mandato, ele se constrói no que a gente chama círculos temáticos, onde a gente reúne as pessoas que atuam em defesa das crianças e adolescentes, e aí chama todo mundo, chama as pessoas das ONGs da periferia, chama os conselheiros tutelares, chama o Ministério Público, chama a Defensoria Pública, chama todos os sujeitos que se envolvem naquela pauta para ouvir quais são os problemas, quais são as possibilidades, quais são as sugestões, e a partir dessa escuta a gente realizar audiências públicas. Dessa escuta surgem ideias para elaborar um projeto que possa atender àquela demanda, ou mesmo direcionamentos de articulações com um órgão do governo, um órgão do sistema de justiça. Então, a escuta ela é fundamental para a gente se apropriar daquela realidade e encontrar os caminhos possíveis para solucionar aquela demanda. E a gente procura fazer isso com os vários segmentos que a gente atua, e que são muitos, né? Como eu mencionei, a gente está na causa animal, a gente está com o rock, a gente está com as mulheres, está com a LGBT, está na luta em defesa da educação, da cultura, da moradia, da saúde, com as LGBTs, com as mães atípicas. Então, assim, é uma infinidade de situações com as quais você se depara. E eu só tenho a agradecer porque eu aprendi muito no parlamento, né? Pautas que antes não existiam na minha vida. Pauta de pessoas com doenças raras. Talvez, se eu não fosse parlamentar, eu nunca saberia o que era AME, atrofia muscular espinhal. Né? Uma doença rara, mas que tem uma incidência significativa e que as pessoas demandam cuidados e atenções específicas que a gente tem que lutar para que isso aconteça no sistema de saúde pública, né? É um tratamento extremamente caro. Exatamente, né? Então, assim, pautas que a gente vem compreendendo, vem se apropriando e buscando, né, as soluções e os caminhos possíveis. Então, a gente procura sempre ouvir não só a demanda de segmentos específicos, né, que já são muitos também, mas olhando também para uma demanda dentro das comunidades, dentro dos territórios, dentro dos municípios, né? Então, a gente procura sempre estar retornando nos bairros, né? Para ouvir quais são as demandas daquela localidade, fazer as articulações com a prefeitura, com o governo do estado, para, enfim... Mas a senhora acha que faltou um pouquinho, porque é uma das críticas extremamente recorrentes. Aí eu vou falar do PT especificamente, mas dos partidos de esquerda, né? É justamente esse distanciamento dessa base, né? E para ir mais para essa política partidária mesmo, né? A senhora concorda com isso? Você vê um movimento hoje nessa tentativa de voltar à base, de voltar a conversar com os trabalhadores? E só né? para completar a tua pergunta, Rodrigo, eu queria saber também sobre esse processo que o PT tem, aqui no Ceará principalmente, né, tem passado nos últimos anos, aí, últimos 2 anos, né, se preparando para as eleições, mas que teve a filiação de alguns nomes, principalmente no interior, que, assim, os diretórios municipais, inclusive, até já se posicionaram contra, né. Tem casos aqui, por exemplo, Iguatu, caso de Icó, Aracati não teve filiação, mas teve apoio a um candidato que já tinha apoiado uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido também da pergunta do Rodrigo, eu queria saber como a senhora se posiciona em relação a isso. Lembrando que a senhora é um petista raiz, né? Assim, apesar da jovialidade, é uma petista raiz, de esquerda mesmo, nos seus posicionamentos, nas suas votações. Então, como é, assim, toda essa questão? Eu acho que existe um pouco de tudo. Vou explicar. Acho que existem, sim, setores que, de fato... se distanciaram desse trabalho de base, dessa presença na comunidade, dessa presença, né, junto aos segmentos, aos movimentos sociais, e que se institucionalizaram muito na dinâmica da direção partidária ou na dinâmica da direção das próprias instituições, né, que têm uma atuação na sociedade, né? Então, eu acho que é uma crítica necessária você olhar para isso e saber reconhecer que sim existe e que pode melhorar, que precisa ter uma volta mais permanente às bases. Inclusive, recentemente, durante a campanha do presidente Lula, foi feito um movimento de formação no PT importante, que é a Jornada Nova Primavera, que ela continua, e eu acho que isso é muito bom, né, para esse despertar de consciência, para fortalecer o nosso conhecimento, né, sobre a conjuntura, sobre a história, mas também foi feito um movimento de enraizar mais a presença dos nossos filiados dentro das comunidades, que foi a criação dos comitês populares de luta, e que muitos comitês desses
acabaram por funcionar ali bem durante o período eleitoral e depois perder um pouco essa vida orgânica, essa dinâmica de ter atividades com frequência, né? Então, para mim, continua assim, sendo um desafio que o partido tem que encarar, essa presença mais organizada e de forma regular, né, dentro das comunidades, dentro da dinâmica dos movimentos sociais. A gente, inclusive, se organiza também internamente em setoriais, né, setoriais de saúde, de combate ao racismo, de mulheres, e que consegue fazer ali uma discussão interna, mas o desafio é que a gente consiga acompanhar a discussão externa, né? Dos movimentos, dos órgãos do Estado, do governo federal, do município, né? Para a gente ter sempre esses dados, essas informações de como andam as políticas relativas a cada setorial. Então, acho que isso é um ponto. E o outro ponto que você mencionou, sim, o PT ele é muito plural, né? Muito amplo. Então, tem horas assim que não tem coordenação. As pessoas vão fazendo as construções a partir da sua realidade, da sua dinâmica. E acontece muito isso, né? De grupos que no passado apoiaram determinados setores da sociedade, agora estarem aqui no PT fazendo as suas construções. Então, existe e tem uma coisa que é da centralidade partidária, que a gente tem que obedecer, né, às deliberações das instâncias. Existe um processo para que essas instâncias elas sejam o mais plural possível, né? Mas, às vezes, a gente tem maiorias nas instâncias que são insuperáveis, né? Então, assim, são processos democráticos internos que precisam ser respeitados, né? Por mais que, muitas vezes, a gente discorde, mas temos que respeitar, né? Então, tiveram casos, como você mencionou, né, de pessoas que, para boa parte do partido, não tinham um perfil de representatividade do que é ser um militante do PT. Né? Então, acho que cabe aos que acreditam nesse PT de luta, combativo, propositivo, que dialoga com as comunidades, que vem dessa construção antiga, junto com os SEBs, né, os movimentos eclesiais de base, dentro da comunidade, das igrejas, dar continuidade a isso, né? Fortalecer isso que a gente chama de trabalho de base, de estar presente nas comunidades, de dar as mãos para os movimentos sociais, não só para as entidades representativas, como a CUT, a CTB, mas, assim, os movimentos que se organizam mesmo sem ter essa hierarquia, sem ter essa arrecadação, mas que estão ali pulsando vida dentro das comunidades e fazendo a cobrança dos seus direitos, né? As mães da periferia, as LGBTs, as pessoas em situação de rua. E eu acho que também não há pelo menos olhando de fora e acompanhando jornalisticamente, né, como a gente acompanha o dia a dia. Não me parece que há um sufocamento dessas críticas também. Assim, o presidente, o CONIN, né, o presidente estadual, ele parece aberto também a receber essas críticas e algumas deliberações são feitas com as realidades locais, né? E aí a gente sabe, o PT foi um dos grandes vitoriosos também nas eleições desse ano, muito por conta também dessas alianças que são feitas, e aí o arco de aliança cada vez maior, é imenso. Extenso, né? Extenso, e essas situações também acontecem, né? Eu queria dar só voltar um pouquinho para a Assembleia Legislativa para falar sobre o processo de escolha da nova mesa diretora, né, que foi eleita recentemente. A senhora vai ocupar a segunda vice-presidência, que é um fato inédito, né, uma mulher ocupando esse espaço. Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que foi esse processo, que foi conturbado ali no começo, com troca de nomes, né, com alguns conflitos, né, vamos colocar assim, entre esses próprios membros, né, do Bloco de Aliança. Eu cito o próprio Cid Gomes, do PSB, outros nomes que criticaram publicamente, como a Lia Gomes, né, que hoje está no PDT, mas pode estar de saída aí do partido, criticaram publicamente o que chama de concentração de poder no PT, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho de como é que foi esse processo e dessa ocupação também na segunda vice-presidência, que é importantíssimo, né, dentro do parlamento. Assim, primeiro dizer que eu fiquei muito feliz, né, de ocupar esse espaço e que é impressionante como, num período de 190 anos de existência da Assembleia Legislativa, a gente nunca ter tido uma mulher ocupando
uma posição na mesa diretora de vice-presidência. Então, eu estarei ocupando a segunda vice-presidência, um fato inédito, como você citou, e eu acho que ele nos puxa muito à reflexão de como as mulheres ainda estão distantes dos espaços de poder. E eu falo muito isso, né? Que as mulheres precisam ocupar os espaços de poder e decisão, mas parece que não entra na mente das pessoas o que isso realmente representa e significa, né? Mas é essa situação. É a gente presidir CCJ, é a gente presidir comissão de orçamento, é a gente ser vice-presidente, é a gente ser primeira secretária, é a gente ser presidente, né? Então, eu acho que ainda tem um chão muito longínquo para a gente percorrer, para poder afirmar que, de fato, as mulheres encontraram o seu espaço na política. E é algo assim que chama muita atenção, porque nós somos a maioria da população e somos a maioria do eleitorado. Mas a gente ainda continua sendo uma minoria na representação. Né? Então, acho que a maioria das câmaras legislativas do país, elas têm uma minoria de mulheres representadas. É uma exceção ou outra, no município ou outra, aqui no estado de Ceará. Tem um município ou outro que tem maioria de mulheres, mas é raro, né? A regra, de fato, é uma maioria de homens. Então, é uma lógica que a gente ainda precisa quebrar, precisa romper para que a gente possa falar de democracia mesmo. Se nós somos a maioria da população, a gente tem que estar representado nesse espaço de poder e decisão e dar o nosso olhar, né, e dar as nossas diretrizes de como a gente acha que a política e a vida, né, devem ser conduzidas. Porque a política é isso, no fim das contas, ela está tratando da vida das pessoas. Então, acho que ainda é um desafio muito grande. Temos avanços em termos de legislações, em termos de iniciativas do Executivo, do Legislativo, como as Procuradorias da Mulher, como a legislação que determina a observância de um percentual de gênero na formação das chapas. A própria lei da violência política de gênero, ela é muito importante para encorajar e proteger as mulheres nesse ambiente que também é muito violentador contra nós. Então, eu acho que a lei é um marco e a gente conseguiu um feito muito grande aqui no estado do Ceará, que foi lançar a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero. Foi uma iniciativa minha, com apoio do conjunto dos colegas deputados, do nosso presidente Evandro, que foi um parceiro de primeira hora para esse projeto. E a frente conseguiu um feito, que foi a primeira condenação pelo crime de violência política de gênero no Brasil. A legislação é de 2021, então ainda é uma lei muito nova, né? E a gente conseguiu a primeira condenação, que foi de um vereador do município de Russas, que agrediu a mim e as deputadas Jo e Juliana na tribuna da Câmara. Né? Então, é algo que fica marcado, né, na ciência do direito, na história da política, né? Um trabalho de uma frente recém-formada e em menos de um ano de atuação a gente conseguir esse feito, né? Agora já existem outros casos e a gente espera fortalecer, né, essa presença das mulheres, a sua atuação no parlamento e também o período de campanha eleitoral, que é onde a gente vê muita incidência, né, dessa forma de violência. Esse ano foi recorde, né, no Brasil, inclusive. Isso. Desde 2016, né? Isso. Fazendo um comparativo. E existe um movimento nacional, a Manuela Dávila tem sido uma companheira assim, que tem puxado também nacionalmente esse debate, até porque ela foi muito alvo disso, né? Quando foi candidata a vice-presidente da República. Então, acho que é um movimento importante que precisa crescer, precisa ganhar mais força. E eu acho, inclusive, que a legislação ela precisa mudar, ela tem que ser mais ampla, ela não pode abranger só as mulheres mandatárias e as mulheres que são candidatas. Ela precisa abranger as mulheres que são lideranças de movimentos sociais, de movimentos sindicais, que são lideranças de partidos políticos, porque elas sofrem com essa violência também no seu dia a dia. As secretárias de mulheres, elas estão na política, né? Estão na política. E nesse nosso caso, por exemplo, a secretária de mulheres do nosso partido, ela foi diretamente também atacada, mas ela não tinha a proteção da lei, só tinha para as parlamentares. Então, essas mulheres que estão, né, à frente dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos políticos, elas precisam também dessa proteção legal, porque fazem os mesmos enfrentamentos, só não é na tribuna do parlamento, mas é na rua, né, dentro do partido, dentro do sindicato. Também, né? É um fazer político, né? Então, assim, eu tenho defendido muito, né, conversado com os colegas deputados federais que a lei precisa abranger
né, a sua capacidade de proteção das mulheres que são realmente lideranças políticas. Não pode ser nesse entendimento restrito. E aí, voltando para esse outro ponto, que é o ponto da construção, né, da composição da mesa diretora, num primeiro momento, né, se pensou na construção do nome do Fernando Santana, com o apoiamento do governador, com o apoiamento do ministro Camilo, e no momento posterior, né, também em diálogo com o senador Cid, decidiu-se, né, por sondar o nome do PDT. E aí veio a sugestão do nome do deputado Romeu, né, que já é o líder do governo, tem também essa proximidade, né, com o governador, essa confiança, e foi um nome de consenso, né, entre o arco ali de alianças do governo, que é amplo também, e fizemos a construção, né, dessa mesa diretora, onde ele será o nosso presidente. Temos o Daniel Oliveira como primeiro vice, eu na segunda vice, o deputado de Assis na primeira secretaria e os demais companheiros aí em outras posições, né? Então a gente... inclusive da oposição, né? Você pega o Felipe Sim, Mota, Felipe Mota vai estar compondo também. Então, assim, ela tem uma pluralidade de representação das forças da base com as forças da oposição e multipartidária, né? E aí, com isso, também tem uma alteração ali na composição das comissões, que também vai mudar. Eu presidi a Comissão de Proteção Social, Combate à Fome, né? Então, outra pessoa já terá que assumir essa função. Então, eu acho que é bom para o parlamento, porque você oxigena ali as funções, né? Às vezes tem pessoas que já estão há um certo tempo sempre naquela posição e acaba se acomodando, não consegue inovar, e você fazer essa oxigenação, eu penso que dá um gás novo, né, para quem está chegando, que tem vontade de mostrar resultado. Acho importante. Rodrigo, eu queria voltar só um pouco, deputado, nessa questão da representatividade, né? Porque a senhora fala da vitória das mulheres com a sua segunda vice-presidência, mas poderia ser melhor, poderia ser uma primeira vice-presidência, né? Uma presidenta. Poderia ser uma mulher na presidência. E aí, lembrando as eleições desse ano, né? A gente viu, falam muito da participação das mulheres nas chapas, mas sempre como vice, né? Assim, os prefeitos são sempre candidatos homens, né? E aí eu quero saber com a senhora, né? Como convencer a população e os políticos, aí digo os homens, né? Como convencê-los de que as mulheres podem e devem também estar nesses papéis, nessas posições que são as mais importantes, né? Uma candidatura a prefeita, uma presidência da Assembleia, que nunca teve, né? Em mais de 100 anos. Então, como fazer esse convencimento? Em quase 200 anos, né? Pronto, 190 anos e não tivemos. A Câmara Municipal teve uma presidenta mulher há bastante tempo, e a gente precisa fazer com que isso aconteça novamente, né? Estamos nesse movimento. Foi lançado um livro, inclusive, né, com a história de parlamentares mulheres recente. Isso, na Câmara, né, de Vereadores. Foi um livro pegando as trajetórias de vereadoras, se não me falha a memória, de 1936 até agora 2025, né, que é a próxima legislatura aí que se inicia. Então, eu acho que é um movimento importante. É muito difícil, né, mudar essa cultura, né? Uma cultura que está enraizada, a cultura do machismo, né? De entender que por muito tempo o papel que nos foi destinado foi o papel do ambiente doméstico, né? O papel de cuidadoras, né? De cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar das pessoas doentes, dos idosos, das pessoas com deficiência. Então, assim, é uma mudança cultural na nossa sociedade que eu acho que ela avança, mas que ela é, ao mesmo tempo, ainda muito desafiadora, porque é isso, o poder ainda é muito concentrado nas mãos dos homens, e nós estamos falando de poder, e ninguém quer perder parcela de poder, seja homem ou seja mulher, né? Como está concentrado muito nas mãos dos homens, eles também não querem perder essa parcela do poder, né? Que dá prestígio, que dá privilégios, enfim. Mas é algo que precisa acontecer, e para isso nós precisamos que mais mulheres cheguem nesse lugar, né? A gente precisa de mais candidatas a vereadoras, a deputadas, a prefeitas, a senadoras, né? Então, eu acho que hoje, com o surgimento de lideranças políticas femininas, né, como a gente tem visto, não só nos parlamentos, mas nos bastidores também, eu acho que os homens começam também a despertar para entender que, sim, nós temos as qualificações e capacidades, né, para ocupar esses espaços e fazer uma boa política. Inclusive, tem um estudo aqui do Instituto Patrícia Galvão, feito no Congresso Nacional, que mostrou que a produção legislativa das mulheres parlamentares ela é 3 vezes mais eficiente que a produção legislativa dos homens, porque a gente vai e briga para que tenha começo, meio e fim, né? Teve também, durante a pandemia,
um estudo da OCDE que mostrou que as nações chefiadas por mulheres, elas conseguiram reduzir bastante, né, os índices de contaminação e de mortes por coronavírus, porque tiveram decisões mais assertivas, mais proativas. E tem um outro estudo também que mostra que as mulheres gestoras, né, que chefiam nações, estados, elas conseguem reduzir muito mais as desigualdades sociais do que os gestores homens, porque a gente prioriza a execução do orçamento no foco de debelar as desigualdades sociais. Então, nós temos capacidade, nós sabemos fazer, e muitas vezes o que nos falta é a oportunidade, porque quem está concentrando o poder ainda são os homens e não querem compartilhar o exercício do poder, mas nós vamos arrancar esse poder das mãos dos homens para que ele possa ser compartilhado e, infelizmente, é como tudo na vida, né? Assim, eu que venho do direito, a gente aprende muito cedo que o direito ele não é dado, ele não é outorgado, o direito ele é arrancado com muita luta, e assim também é o poder. Né? Ninguém vai chegar para você, olha, Rodrigo, tá aqui, você agora vai ocupar esse posto porque você é um menino muito legal, muito qualificado. Não, você pode ser tudo isso, mas você vai ter que lutar muito para ocupar esse espaço, né? E é assim em muitas esferas da nossa vida. Então, na política, a gente ainda precisa lutar muito enquanto mulher para poder ocupar esses espaços de poder e decisão. Eu imagino assim, a importância de uma figura, por exemplo, como a Luiziane, que chega, bate na mesa no bom sentido, briga pelo espaço, né? Tem vitórias, derrotas, mas está ali na luta, não se esconde, né? Vamos colocar. E eu vejo a senhora também sempre, principalmente por meio das redes sociais, sempre colocando, quando encontra alguma vereadora ou alguma prefeita eleita pelo PT, né? Uma liderança feminina do PT em tal lugar, né? Em tal espaço, para justamente ir conquistando esses espaços que são importantes. Dentro dessa perspectiva também, deputada, eu queria que a senhora fizesse uma análise do papel dessas mulheres, né? A senhora, o Felipe falou das vices, né? Por exemplo, a Gabriela Aguiar teve um papel importantíssimo também nas eleições aqui em Fortaleza, foi a vice eleita na chapa do Evandro. A Jade Romero, a vice-governadora, a Lia de Freitas, a primeira-dama. Então, a senhora também teve uma atuação muito forte, muito presente, né, nas eleições aqui nesse ano, que acabou com a vitória do Evandro, né? Queria que a senhora analisasse o papel das mulheres e assim, essa força também da extrema-direita que parece cada vez mais presente aqui em Fortaleza. Você pega, por exemplo, a vereadora com o maior número de votos em Fortaleza, é uma mulher do PL, né? E a Priscila Costa, né? Que leva essa bandeira do conservadorismo muito fortemente também. Então, como é que a senhora faz a análise desse momento, né, do avanço da extrema-direita e do papel das mulheres nesse campo de centro e centro-esquerda aqui em Fortaleza? Acho que a gente tem um papel muito importante na política, né? A gente tem uma força que nos é própria, a gente tem um jeito de fazer política que é diferenciado, né? E a nossa presença nesse processo eleitoral acho que mostrou muito isso, né? Eu acho que a nossa presença, a nossa forma de atuar, ela gera uma empatia na sociedade. E mais do que isso, é uma questão matemática mesmo, como eu falava aqui. A gente é a maioria da população, né? Então, quando você chega numa comunidade, por exemplo, você vê ali uma grande maioria de mulheres muito fácil, né? No dia a dia, passando nas ruas, nas caminhadas. Então, você dialogar com elas implica numa identificação dela com a sua presença na política. Então, eu acho que é fundamental que as mulheres ocupem esses espaços, porque gera essa identificação da maioria da população com o projeto. Né? Elas se veem, as demais, as donas de casa, né? As cuidadoras, elas se veem ali representadas e naquela perspectiva de que sim, né? Eu posso ser uma mulher na política, eu posso dar a minha contribuição para a sociedade fora de casa, fazendo política, né? Discutindo os problemas sociais. Então, eu acho que a participação das mulheres, ela, nesse processo eleitoral, inclusive, demonstrou o quanto isso foi decisivo, o quanto isso contribuiu, né, para o sucesso da campanha do Evandro. Foi bastante importante, né, a participação de todas essas companheiras que você citou, e eu sentia muito isso, essa identificação,
né, das mulheres, que são a maioria da população, com o projeto, né, quando elas estavam lidando ali com uma representante mulher. E a extrema-direita é um conjunto, né, de ideologias que eu discordo profundamente, mas que tem também um fazer político muito bem traçado, né? Tem um uso ali das igrejas muito forte, e em toda a esquina de Fortaleza tem uma igreja evangélica, né? Então, existe uma capilaridade muito grande desse projeto político por meio das igrejas evangélicas, e não só no debate, né, na alienação, na construção das narrativas que favorecem o campo ideológico deles, mas tem um poder econômico também por trás disso, né? São instituições que também geram recursos que também são utilizados para promover essas candidaturas. Então, você tem um crescimento da extrema-direita não só pela capilaridade dentro das periferias, né, pelo enraizamento e essa construção, afirmação e reprodução das narrativas que lhes são próprias, mas você tem um poder econômico muito atrelado a esse processo, né? E, fora isso, você tem também uma inteligência no uso das redes sociais, né? Eles descobriram isso muito mais rapidamente que o campo de esquerda, sabem como fazer, como usar isso muito bem, se estruturam no nível organizacional nacional, né? Então acabam que eles trocam muitos perfis de colaboração, e isso gera um crescimento para todos eles. E agora internacional também. Internacional, né? Também, né? Inclusive, fala-se que o marqueteiro da campanha do André Fernandes era o mesmo marqueteiro da campanha do Milei na Argentina, né? Então, assim, existe essa unidade, né, da extrema-direita nacional e internacional, que acaba também fortalecendo as lideranças deles, coisas que no campo da esquerda, no campo progressista, eu ainda sinto muito como cada um por si, das por todos, né? Claro que a gente tem as construções, né, as alianças, as parcerias, mas essa troca bem alinhada, como eu vejo assim na extrema-direita, nós não temos, né? E talvez isso fosse algo positivo, né, que fortaleceria a atuação de todos, né, para que todo mundo possa crescer. Sim. Então, eu acho que é um desafio, né, que a gente tem que superar, esse enraizamento popular, essa utilização das mídias sociais, das tecnologias digitais, né, e também pensar em formatos de financiamento, né, das campanhas que possibilitem um fôlego maior, né, que elas sejam maiores em volume, que elas possam chegar mais longe, né? Então, o deputado Rodrigo perguntou sobre a campanha aqui em Fortaleza, né, sobre a futura gestão do Evandro, e eu queria falar um pouco aqui sobre a cidade também, né? A gente está vivendo aqui o momento agora do fim da gestão do prefeito Sarto, né, e a cidade está assim, meio conturbada, né? Destruída. A gente está vendo uma crise mesmo, assim, um caos na saúde pública, alguns outros equipamentos como o Centro Pop não recebendo, né, ali os moradores, as pessoas em situação de rua, outros serviços também, né, sendo prejudicados. E eu queria saber com a senhora, como a senhora avalia esse final da gestão do Sarto. A gente recebeu o Gabriel Biologia aqui, né? A gente perguntou para ele sobre o atual prefeito José Sarto, ele perguntou, é o atual prefeito? Então, não sei, assim, é uma gestão, não é uma gestão? Então, eu queria que a senhora fizesse essa avaliação desse final do mandato dele, e também já, com base nisso, que a senhora falasse também quais são os principais desafios da gestão do Evandro. Uhum. Eu acho, assim, eu defino a gestão do Sarto como uma gestão desastrosa. Não é um desastre para a cidade, assim, algo que eu particularmente não esperava, né? O Sarto tem uma trajetória política, né? Foi parlamentar há muito tempo, presidiu o Poder Legislativo cearense, então esperava-se que ele tivesse o mínimo de responsabilidade com a coisa pública, e não é o que a gente tem visto, né? O que eu tenho visto é um verdadeiro desmonte na prefeitura em todas as políticas públicas, e o desmonte só não é maior porque nós estamos de olho em muitas coisas, inclusive o nosso mandato conseguiu barrar aquela licitação bilionária pensada de última hora para fazer a concessão da gestão dos serviços semafóricos, né, aqui de Fortaleza, e da iluminação pública. Uma licitação bilionária
anunciada assim do dia para a noite, e a gente representou ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual, e o Tribunal de Contas agiu imediatamente, já recomendando, né, que essa licitação realmente não fosse realizada, porque haviam muitas incógnitas, né? Não existia parecer técnico-ambiental, né, entre outras questões técnicas que a gente apontou lá no nosso relatório. Então, o desastre ele poderia ser ainda maior se nós não estivéssemos aí atentos a uma série de situações. Essa licitação bilionária foi uma delas, mas, de fato, o que a gente vê é o caos. É o caos na saúde, né, com hospitais sem funcionar, faltando insumos básicos, esparadrapo, dipirona, antibiótico. É inconcebível um paciente que passou por um procedimento cirúrgico não ter um antibiótico no pós-cirúrgico, né, para se tratar. Não ter alimentação, né, para os pacientes, para os acompanhantes. Profissionais trabalhando sem receber salário. Hoje mesmo recebi o pai de uma pediatra lá do Hospital da Criança, que funciona ali no Hospital da Mulher, que a profissional não recebe salário há 5 meses. Né? Então, assim, é um desmonte grande e são situações que a gente tem visto a imprensa noticiar muito fortemente na saúde, mas que está acontecendo em outras áreas, né? Nós tivemos, por exemplo, muitas obras infraestruturais paralisadas e que estão aí, né, aguardando resposta, assim. É preciso que o Ministério Público atue, né, para responsabilizar o gestor. Por que essas obras pararam? É uma revanche dele contra a população porque perdeu a eleição? É o troco que ele está dando no povo porque não obteve os votos para ser o prefeito de Fortaleza? Então, é inconcebível, né? Equipamentos tendo os serviços paralisados também, como você citou, o Centro Pop, que nós denunciamos também, CRAs que estão sendo fechados, CAPs também parando o atendimento porque não tem médico psiquiatra, não tem psicólogo, não tem medicamento de rotina. Eu cheguei a receber um vídeo no meu WhatsApp de uma paciente que era acompanhada pelo CAPS e foi reiteradas vezes, né, até o equipamento buscar o seu medicamento que é de uso contínuo, né, que é para agravos severos relacionados à saúde mental, e não encontrava o medicamento e tentou suicídio. E aí, o gestor vai responder, né, por essa ideação suicida dessa paciente que não encontrou o medicamento no equipamento? Então, assim, são situações graves e não são situações isoladas, né? São fatos que têm acontecido de forma cotidiana e que precisam ser apurados. E eu tenho dito, né, assim, nas minhas redes sociais, que o prefeito ele precisa ser responsabilizado não só administrativamente, na perspectiva de encontrar soluções rápidas para todos esses problemas que ele está causando, mas ele tem que responder criminalmente, porque isso é um crime, gente. Você paralisar uma obra que está ali, o recurso previsto, ela estava em andamento, terminou a eleição, a obra para. Isso é criminoso, né? Isso é, no mínimo, negligência. Você deixar faltar medicamento, alimentação dentro de um hospital de grande porte que realiza cirurgia diariamente, isso é um crime contra a saúde da população. Né? Não pagar salários de funcionários, se fosse numa empresa privada, né? Já estaria respondendo, né, nas diversas instâncias do sistema de justiça. Então, da mesma forma, precisa acontecer aqui em Fortaleza. E sem falar que também ele demitiu e exonerou as pessoas assim, de forma massiva por perseguição política. Né? Eu recebi mais de 100 denúncias dessa natureza, encaminhamos tudo para o Ministério Público Eleitoral e esperamos que haja uma responsabilização, porque ele agiu totalmente contrário à lei. Né? A lei, inclusive, ela proíbe que haja esse tipo de exoneração durante um período eleitoral e ele fez justamente o contrário do que a lei determina. Então, a gente continua aguardando, né, que haja uma responsabilização pelo sistema de justiça por tudo que ele tem feito contra Fortaleza, e sem falar do rombo nas contas públicas, né? Um rombo que ultrapassa 600 milhões de reais. Eles fazem uma maquiagem contábil para fazer parecer que a prefeitura tem superávit primário, mas a bem da verdade não tem, porque eles estão excluindo desse cálculo do resultado primário despesas que a Secretaria do Tesouro Nacional, que o próprio Tribunal de Contas aqui do Estado não permite que sejam excluídas para fins de demonstrativos contábeis, né? É como se eu pegasse o orçamento da minha casa,
precisasse fechar o orçamento, aí eu tiro as despesas da escola do meu filho. É uma despesa necessária, ela tem que aparecer aqui, mesmo que fique negativo, mas aí eu tiro para dizer que não, meu orçamento tá ok, mas eu tô devendo aqui, porque eu não botei o valor da escola. Então é a mesma coisa, ele tem excluído do cálculo do resultado primário despesas que precisam constar ali, por determinação do STN e do TCE. Quais seriam algumas dessas despesas? Eu não vou saber te citar agora os exemplos, mas isso tem lá a cada quadrimestre eles encaminham, né, para a Câmara e também para a Assembleia os resultados, né, primários do governo, e nesses relatórios eles mostram isso. Né? Então, o relatório da Prefeitura mostra que existe um superávit primário de 185 milhões, mas não é. A realidade é um déficit de mais de 650 milhões de reais. Então, isso é muito dinheiro, né, para o município, que daria para custear e investir em diversas políticas públicas. E parece que é uma dificuldade também na transição, né, de deixar mais claro esses dados, né? Exatamente. O Evandro tem citado muito que os dados que ele solicita não são os que eles estão recebendo, o que ele está recebendo, né? E existe já um parecer do Tribunal de Contas do Estado apontando que não está havendo transparência nesse processo de transição, que os sites eles não estão com as informações necessárias para fazer os acompanhamentos do portal da transparência. Já existe uma recomendação do TCE para que a Prefeitura regularize isso, então isso não é uma fala só do Evandro. Eu peguei os pareceres e existem lá justamente recomendando que haja transparência, né, no processo de transição, porque o prefeito eleito precisa saber os dados, a realidade do município, até para poder enfrentar tudo isso, né? Então, de fato, não está havendo, não são apenas falas do prefeito eleito, como o secretariado do Sarto quer colocar publicamente, existe relatório do TCE, posso passar para vocês, recomendando que haja transparência nesse repasse de informações que não está acontecendo. E eu repito, um dos maiores desafios do Evandro será justamente garantir essa regularidade, essa sanidade fiscal, porque hoje a Prefeitura de Fortaleza está quebrada. O rombo é de mais de 600 milhões de reais, repito aqui, mais de 600 milhões de reais. Então, o desafio vai ser conseguir fazer parcerias com o Estado, com a União, melhorar a situação de empréstimos. Tem muitos empréstimos que foram tomados a curto prazo com juros altíssimos que precisam ser convertidos em empréstimos de longo prazo com taxas de juros menores para que você consiga ter recursos para investir. Então, o Evandro vai ter que fazer aí esse equilíbrio fiscal, né? Buscar parcerias para ter recursos para investir. A gente já está caminhando para o final. Eu queria fazer só uma perguntinha, até para a gente pensar junto também, junto com a população. O PT ele volta à Prefeitura de Fortaleza depois de 12 anos, né? Nós temos 2 mandatos do Roberto Cláudio, um do Sarto, que foi o primeiro prefeito que não conseguiu a reeleição, né? Mas nesse primeiro bloco aí do PDT, PT e PDT ainda estavam juntos numa aliança estadual, né? Que foi rompida, aí a gente sabe aquela história lá que passamos... Parece que a gente passou 10 anos falando sobre essa história, desse rompimento, né? E aí o Evandro, que era do PDT, ele vai pro PT e ele consegue se eleger prefeito de Fortaleza para esses inúmeros desafios que a senhora citou, inclusive enquanto era vereadora, falando violência contra a mulher, questão da saúde pública, questão da infraestrutura, são problemas que ainda permanecem. A gente evoluiu em alguns desses pontos, mas são problemas que ainda permanecem e acho muito difícil, assim, num horizonte curto, você conseguir solucionar eles. Como é que a senhora vê o Evandro, assim, prefeito? Lembrando que ele já anunciou alguns nomes do secretariado dele, pode até pintar uma Larissa Gaspar, né? Porque ainda tem... a gente não sabe, né? Mas como é que a senhora imagina o Evandro? Ele vai ter mais o perfil da Luiziane, por exemplo? Vai ter mais o perfil do Sarto, além do Roberto Cláudio, no primeiro mandato? Como é que a senhora vê esse futuro próximo do Evandro também? Eu tenho muita expectativa nessa gestão, né? Até porque defendi com muita dedicação o nome do Evandro para prefeito de Fortaleza, né? Fiz campanha, me dediquei, na esperança da gente pôr fim a esse desmonte que o Sarto vem fazendo, né? Então, eu confio que ele vai conseguir, sim, fazer uma boa gestão na Prefeitura de Fortaleza. Avaliando os primeiros nomes do secretariado que ele tem anunciado,
Eu entendo que são bons nomes, pessoas qualificadas, né, que têm capacidade técnica, que entendem daquela pasta. Você teve aí hoje o anúncio da Helena Barbosa para a Secretaria de Cultura, que é uma mulher negra compromissada com a pauta, né, tem acúmulo, tem experiência. Você tem o nome do deputado federal Edilvan Alencar para a Secretaria de Educação, que é uma pessoa com muito acúmulo, foi secretário de Estado, então, com certeza, vai dar um salto de qualidade, né? Você tem aí a Socorro Martins, que já foi, inclusive, secretária da pasta, que é também uma pessoa qualificada, né? Uma técnica da área da saúde, que eu espero, tenho certeza, né, que conseguirá reconstruir a saúde de Fortaleza. Você tem o André Daia, indicado para a Secretaria de Infraestrutura, né? Já trabalhou nesse espaço, foi secretário de Infraestrutura de Calcaia, tem acúmulo, tem experiência, então tem condições, né, de dar ritmo às obras. Agora a gente volta para aquilo que falávamos há pouco, assim, além da importância da capacidade técnica, intelectual desses quadros que estão sendo anunciados, a gente tem o desafio de conseguir recursos, porque você não vai fazer política pública se você não tiver dinheiro em caixa. Então, esse é um dos principais desafios, né, do Evandro, é conseguir esse equilíbrio nas contas para garantir o pagamento das despesas que existem e ter dinheiro para poder investir, né? Esse é o maior desafio. E além de Fortaleza reestruturar o que tem, que não está funcionando, precisa avançar ainda muito mais, né? A gente precisa de concurso para as equipes de estratégia de saúde da família, né? Há décadas a gente não tem concurso para o PSF aqui em Fortaleza, as equipes estão defasadas, né? Atendem muito mais do que é recomendado pelo Ministério da Saúde, e isso é humanamente impossível e esgotador, né, para esses profissionais. Então, são muitos desafios, mas eu tenho muita expectativa de que essa gestão, né, esse conjunto de pessoas aí que estão sendo pensadas para ocupar esses postos importantes, vão ter as condições necessárias para dar conta de colocar a casa em ordem e fazer a cidade avançar, né? Confio muito nesses perfis e todos me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa que cobra, né? Então, estarei acompanhando também, estarei dando as minhas sugestões, fazendo também as minhas cobranças quando achar que não está avançando e que poderia avançar, porque o que a gente quer é ver a nossa cidade crescer, né? A gente quer ver a nossa Secretaria de Cultura executando o orçamento que é pensado para lá, descentralizando as ações para dentro da periferia, a gente quer ver o nosso sistema de saúde funcionando, atendendo bem a população, né? As pessoas felizes porque vão encontrar atendimento à sua demanda, não aquele chororô que ando muito nas periferias, vejo quando eu chego no posto de saúde, do desespero das pessoas, porque não tem médico, não tem medicamento, e estão ali, elas ou seus filhos, né, morrendo, precisando de um atendimento de saúde e não encontra. Então, o que a gente quer é que a cidade funcione. Eu acredito que isso é possível, né? Quando você tem vontade, você tem disposição, você se cerca de pessoas com capacidade de gestão que entendem da pauta, então terão condições de fazer. É isso que eu espero e eu estarei acompanhando, né, sugerindo e cobrando também que as coisas aconteçam pelo bem do povo de Fortaleza. Perfeito. Para a gente encerrar, deputado, nós temos um quadro que se chama Qual a Sua Opinião Sobre? E aí nós vamos pedir para a produção colocar algumas imagens, ou de pessoas, políticos, né? Ou de alguma situação específica, algum projeto de lei vai aparecer aqui na tela para a senhora comentar brevemente sobre cada assunto. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Começaram bem. André Fernandes. Deputado federal, foi candidato a prefeito em 2024. Ele está licenciado, né, inclusive? Assim, não me representa, obviamente, e espero, né, que não ocupe espaços importantes dentro da política cearense, porque eu acho que não pensa no bem da população, né? Acho que é muito associado à mentira, à fake news, à violência, à misoginia, então acho que não merece estar nem sequer onde ele está hoje, né? Próximo, Roberto Cláudio, ex-prefeito. É uma grande decepção para a cidade de Fortaleza. Eu acho que ninguém na capital esperava que o Roberto Cláudio, né, por ser uma pessoa com atuação, com formação em saúde, ter sido gestor, ter enfrentado uma pandemia, pudesse, por exemplo, apoiar um negacionista, propagador de fake news como o André Fernandes. E ele fez justamente isso. Então, o que eu mais ouvia das pessoas
e sentia também era decepção por ter optado, né, por apoiar a candidatura dessa em troca do poder. Então, assim, para ele o poder acima de tudo, inclusive da vida das pessoas. Ele que sofreu tanto na pandemia com as fake news construídas pelo próprio André Fernandes e o seu agrupamento político. O próximo, projeto Bíblia nas escolas. Eu entendo que o Estado é laico. Não acho que a escola seja o espaço de propagar a religião A, B ou C. Defendo a liberdade religiosa, que a espiritualidade ela é fundamental para o bem-estar das pessoas, né? A liberdade de crença, a conexão com Deus, com a espiritualidade, ela é fundamental. Mas eu entendo que os equipamentos públicos eles não devem ser um agente indutor de nenhuma religião e por isso acho que esse projeto não é bom para a população. Próximo, Maria da Penha, que inclusive tem uma outra operação, né? Isso. Nível do Ministério Público, né? E aí pegando até em alguns outros estados. Porque é absurda, né? A situação. É uma mulher que representa tanto pro Ceará, né? Revitimizada. E sofre tanto ainda. Né? Maria da Penha é sinônimo de luta, né? A tentativa de feminicídio dela foi no ano que eu nasci, em 83, e passaram-se 19 anos e 6 meses para que o agressor dela fosse condenado. Mais 6 meses o crime teria prescrevido, né? Então, assim, é uma guerreira, né, que lutou numa época em que a gente ainda não tinha as estruturas que nós temos hoje, ela não tinha a delegacia da mulher, então acho que ela lutou muito, né, para que a gente tivesse, inclusive, a Lei Maria da Penha, que é uma legislação reconhecida mundialmente, a terceira melhor legislação do mundo, assim, reconhecida pela ONU para enfrentar a violência doméstica familiar contra a mulher, mas a lei precisa ainda sair do papel, né, mas eu acho que a gente está caminhando e aproveito para me solidarizar mais uma vez, né, com a Maria da Penha por esse processo de revitimização que ela tem sofrido e que, inclusive, ele se iniciou com a atuação da extrema-direita, né, nas redes sociais, novamente com atitudes misóginas, machistas, né, questionando a sua idoneidade, questionando a sua história, querendo colocar em xeque uma violência tão cruel como essa que ela sofreu, porque, para quem não sabe, a Maria da Penha, primeiro, levou um tiro nas costas do próprio marido e ele simulou um assalto e a polícia acreditou. E com uma semana depois ele tentou eletrocutá-la na banheira enquanto ela tomava banho já paraplégica, né, em função do tiro que havia levado. E passou-se todo esse tempo para que ele fosse condenado. Então alguém querer questionar, inclusive, a veracidade dessa história é muita misoginia. E é o que esse grupo aí que abriu as imagens representa. E continua sendo atacada constantemente nas redes sociais, na própria casa, fisicamente, né? Ela foi atacada também. Então, a gente aqui se solidariza também, porque é uma situação, de fato, muito absurda para a gente pensar, inclusive, no século XXI, tá passando por esse tipo de situação, tá debatendo esse tipo de tema ainda, é um atraso significativo, né? Exatamente. Deputada, queria agradecer, em nome de todo o Grupo Opinião, a sua participação aqui. Tem mais um, desculpa. Doutora Silvana, deputada estadual, também deputada da oposição, né, na Assembleia Legislativa. Tinha esquecido da mulher, desculpa. Doutora Silvana é uma mulher firme, né, defende as ideias dela, mas o que eu admiro na doutora Silvana é que ela tem uma capacidade de dialogar com as forças que ela discorda de forma respeitosa. Pelo menos comigo, o trato lá na Assembleia, ele é muito respeitoso, em que pesem todas as nossas diferenças, porque ideologicamente a gente não concorda em nada, praticamente, mas ela mantém o respeito, né? Diferente de outras pessoas, né? Desse agrupamento aí de extrema-direita que não consegue sequer manter o respeito, né? No trato com o outro, com o diferente. Nessa eleição da mesa diretora, ela deu entrevista até pro Felipe, né? Que estavam criticando, porque que, enfim, ela votou favorável, né, à mesa diretora. Ela e a Marta foram as únicas do PL que votaram favorável. A Marta, porque ela tem um alinhamento com o governo, Sim. né? Sim. Mas a doutora Silvana quer da oposição realmente, votou favorável. Ela disse que ela já elogiou o Evandro mais de uma vez. Isso, ela faz elogios. Inclusive, na campanha foi usado, né, um vídeo dela fazendo críticas ao André Fernandes e elogiando o Evandro, né? Mas eu achei legal o argumento na entrevista, dela. ela como líder do PL, né, que ela é a líder do PL lá na Assembleia, falando sobre a votação contrária do pastor Alcides, né, que é o pai do André Fernandes, e sobre a ausência do Carmelo Neto, achei curioso.
Falando, meu povo, a gente precisa ocupar os espaços também. Isso aqui é política, né? Nós estamos no parlamento. Inclusive, para a oposição conseguir pautar, enfim, colocar suas ideias em prática, a gente precisa de espaço. Então, essa é uma visão pragmática, concreta, né? Da realidade, que às vezes nos falta tanto, assim, de um modo geral. Agora sim, deputada, queria agradecer a sua participação aqui no jornal. Ficaram algumas perguntas ainda a serem feitas. Sinal que é para a senhora voltar aqui mais vezes, né? Para a gente conversar mais sobre assuntos tão variados. A senhora tem uma atuação muito forte, né, no parlamento, muito presente mesmo, a gente acompanha aqui. Então fica o convite também para um retorno breve aqui no podcast. Tá ótimo, eu agradeço aí pela oportunidade, né? Espero ter contribuído com o debate e fico aqui à disposição para voltar em outro momento e a gente dar conta aí de responder essas outras perguntas que o tempo não nos permitiu discorrer sobre elas. A gente vai cobrar, então. Vamos Estou cobrar. à disposição. Quero te agradecer também, Felipe, pela parceria, né? A gente segue juntos aqui nos próximos programas também. Obrigado quem nos assistiu até aqui também. É sucinto, né? Quero te agradecer também pela participação até aqui. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, basta se inscrever, facinho, não paga nada, né? A gente só está querendo levar cada vez mais entrevistas como essa, que são tão importantes para a população. A repercussão completa dessa conversa você acompanha também no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. É isso, a gente fica por aqui e até a próxima.